Será que o dinheiro pode afastar a felicidade? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí dos Mentirosos, né? É um livro que está bem ripado aí, um livro que muita gente está lendo, né? Um livro que tem uma história surpreendente. Vamos falar um pouquinho dele aqui, né? Falar um pouquinho da autora, algumas declarações que a autora deu sobre o livro, né? Alguma entrevista aí que ela falou, fazer alguns comentários sobre isso. E no final vou falar o que eu achei do livro aí. Eu tenho algumas considerações, mas acho legal aí falar um pouquinho da história primeiro. Bom, a história é uma história de quatro jovens, né? Quatro jovens adolescentes que são, tem três que são parentes, são primos, né? E um rapaz que veio de fora, não é parte da família. Né? Esses quatro adolescentes, né? A família principal, que é a família Sinclair, essa família ela é uma família bem rica, né? O avô, né? O avô que é dessas crianças, que na verdade é pai de três mulheres, dono, né, de uma ilha. Então lá no livro já aparece logo de cara aí um mapa da ilha, né, que tem lá, aparece também uma árvore genealógica, né, dessa família. Então ele é um patriarca, tem três filhas, né, essas três filhas têm filhos, e aí tem ali a árvore genealógica que já mostra pra gente como é que é essa família. Os personagens principais, né, são esses quatro, né, a Cadence é a principal, realmente a maioria da história se gira em torno dela. Tem a Miriam, que é uma prima dela, o Johnny, que é outro primo, e o Get, né? Esse Get, ele é, na verdade, ele é sobrinho de um homem que vive com a tia dela, né? Aí que começa já a confusão, né? A família ela é bem complicada, então as filhas desse patriarca, elas têm relacionamentos que são relacionamentos que deram errado, tipo, e uma delas começa a viver junto com esse homem, que é o Ed, e ele traz o Get, que é um sobrinho dele, para passar os verões com eles nessa ilha. Então essa é uma tradição da família, né? Todos os verões eles passam nessa ilha particular, é uma ilha da qual o patriarca é dono. E ali eles convivem durante todo o verão, cada um tem a sua casa, né? Cada um ali com a sua família. Mas eles se encontram, tem jantares juntos, almoço juntos. Então as histórias vão se passando conforme vai aumentando a idade das crianças. Então eles têm o verão dos 14 anos, depois o verão dos 15 anos, dos 16 e até o verão dos 17 anos, são nesse período que tudo acontece. Em um dos verões, né, do primeiro verão que acontece a história, é onde vem o Get, né, esse rapaz, a Candace acaba conhecendo esse rapaz, o Get, acaba gostando dele, tem aquela paixão juvenil, né, na verdade o livro ele é um livro jovem, né, juvenil, é um livro jovem adulto, né, é bem mais voltado ao público jovem, e aí ela se apaixona ali por ele, né, cria aquela paixão de adolescente e começa a fantasiar algumas coisas com esse rapaz, né, como é que seria ficar com ele, dar um beijo nele, esse tipo de coisa. E aí passa-se esse verão, eles vêm para mais um verão, é o verão dos 15 anos, e aí acontece uma coisa misteriosa nesse verão dos 15 anos, né? A Candace é encontrada numa praia, apenas com calcinha e sutiã, né? Apenas com as roupas de baixo e uma camiseta, e aí ela é encontrada com uma pancada na cabeça, né? Ela recebeu uma pancada na cabeça e fica esse mistério do que aconteceu com ela. A partir daí ela tem uma amnésia seletiva, ela não lembra o que aconteceu, e ela começa a contar essa história, o pai se separando da mãe, ela ficando aí sem saber o que aconteceu, muitas dores de cabeça, muita enxaqueca. Ela vai contando essa história e ela passa o verão fora dos 16 anos, ela vai viajar com o pai, né? Viaja para a Europa com o pai, e ela não vai nesse verão dos 16 anos, é uma recomendação médica, ela não tem que se expor ao que está acontecendo, e ela volta no verão dos 17 para passar o verão lá. E quando ela volta, começa a contar toda a história, né? Todos os problemas que a família tem, disputa por dinheiro, disputa pelas posses do avô, tem uma perda na família. Então acontece ali uma trama muito, muito grande, até um pouco confusa do que está acontecendo com aquela família, mas mostra que é uma família cheia de problemas, que mesmo abastada de dinheiro, né, existem muitas disputas, né, muitas ofensas, e que esses jovens adolescentes eles começam a achar que a família é infeliz por causa de tudo isso. E aí eles começam, né,
tentar ver como é que é possível resolver tudo isso. E nesse momento é quando a Candace começa a se lembrar, né, do que aconteceu naquele verão. E ela vai tendo pequenas lembranças, pequenos flashes, até que ela descobre o que realmente aconteceu. Bom, o final é surpreendente, né? Eu acho que o grande forte dessa história é essa reviravolta final. Eu diria que o livro, na minha visão, ele tem uma trama excelente, né? Uma reviravolta, né? Muito grande, muito legal no final. Mas eu diria que ele tem aqui, no desenvolvimento da história, ele poderia ter sido feito de uma maneira melhor. É meio confuso o desenvolvimento da história, né? E aí a gente, no meio da história, acaba não se apegando aí tanto às personagens, né? Existem algumas questões meio superficiais que você acaba vendo, não ficando ali tão amarrado com o texto, né? O que te amarra mesmo é saber o que é esse mistério que fica resolvido no final. E aí tem a grande surpresa, que acho que vale a pena, então, a leitura. Eu recomendo, acho que o livro tem que ser lido sim, porque é um livro que traz essa reviravolta. Isso é muito legal, você ser surpreendido pelo autor, é algo que vale a pena aí pela leitura. Mas tem esse ponto do desenvolvimento que eu acho que poderia ter sido trabalhado melhor. Bom, aí caçando aí, né, navegando e garimpando aí na internet, eu fui atrás e encontrei uma entrevista da autora de bastante tempo, né? Esse livro já tem mais de 5 anos, e nessa entrevista o que a autora faz? Ela fala um pouco do que foi esse livro para ela e como que ela desenvolveu o livro. Então vou comentar com vocês aqui alguns pontos que até justificam o que você lê no livro, né? Até é muito legal porque você vê que parte do que está no livro é parte realmente do que a autora viveu, parte das experiências dela. Bom, a primeira curiosidade, né, é que a autora ela foi perguntada por que ela ambientou esse livro numa ilha, né? E aí ela fala que ela sempre gostou de livros ambientados em ilha, né? Sempre foi uma coisa que cativou ela, que deixava ela maravilhada, né? E ela citou até o livro do Senhor das Moscas e também o Não Restou Nenhum, né? Que é o antigo caso dos 10 Negrinhos. Ela falou, poxa, eu queria trazer um livro meu, né, que eu escrevesse, que fosse ambientado também numa ilha. Então, essa questão de ambientar numa ilha também tem a ver com os livros que ela leu. Ela mesma falou isso é muito legal de ver essa relação, né, do autor com as obras que ele realmente leu. Outra coisa que ela fala é que o livro é tortuoso, né? Ela mesma admite que o desenvolvimento do livro ele foi muito difícil, que ela teve que reescrever várias vezes, porque a história ela exige isso, né? Por ela ter um final surpreendente, que traz uma reviravolta, é necessário que o que seja apresentado ao longo do livro traga uma visão para o leitor, mas não necessariamente entregue esse final. Então, ficou claro, né, quando ela falou dessa parte da entrevista, realmente que o livro foi difícil de escrever, teve que ser reescrito e tem essas partes meio tortuosas, né? Em alguns momentos até uma descrição do seu desenvolvimento um pouco confusa. Então, ela mesma admitiu essa parte da história. É muito legal ver que ela realmente sabe que a história traduz um pouco disso também. Um outro comentário que ela faz, né, que foi perguntado, é essa questão poética. O livro ele traz muitas vezes, né, tanto a questão poética, né? Às vezes, quando o pai abandonou a família, ela falou que o pai deu um tiro no peito dela, que varou, né? Sangrou o coração, né? Atravessou o peito. Então, assim, isso é tudo um simbolismo para mostrar um pouco desse sofrimento da garota, né? Então, ela disse que fez isso para poder traduzir o que a personagem sentia de maneira mais visceral. Então é muito, muito interessante porque a personagem faz isso, né? Os sentimentos, ela transborda os sentimentos além daquilo que seja físico de uma maneira bem filosófica, né? Bem, às vezes até surreal. Também tem as descrições que são feitas em contos de fadas, pequenas histórias que ela vai traduzindo no texto. E ela também explicou que essas pequenas contos de fadas, essas pequenas histórias, foram feitas exatamente para que a personagem pudesse falar um pouco da história da família, né? Falar um pouco dos problemas que a família vivia, sem ser objetiva, sem ser realmente dizer o que estava acontecendo, mas como se fossem assim, em parábolas, né? Em mensagens embutidas naquelas pequenas histórias. Um outro ponto, né, que a autora também comenta é a questão do materialismo, né? O livro ele fala muito forte disso, das pessoas quererem a fortuna do avô, né? Essa questão materialista, né? Da importância do dinheiro. E ela fala que ela estudou em um colégio de gente rica, né? Um colégio de pessoas ricas, como bolsista, que ela não tinha dinheiro. Então ela convivia no meio daquele
povo, né, daquelas pessoas que eram privilegiadas, e elas conseguiam ver o mundo de uma maneira diferente. Então é muito legal saber, né, e perceber que até mesmo acho que o personagem Goethe, né, que está ali dentro, foi um pouco baseado nas visões que ela tinha daquele mundo, né? Então, de novo, né, o autor sendo influenciado pela sua própria vida pessoal na descrição, né, na criação de uma história, na criação de um livro. Isso é muito legal de enxergar também. E no fim foi perguntado para a autora, né, qual seria uma frase do livro que ela acha que seria legal transmitir, uma essência, e ela falou que a frase seria seja um pouco mais gentil do que você precisa ser, ou seja, né, não há necessidade de agredir as pessoas para que as coisas sejam resolvidas, né, é necessário aí muitas vezes a gente pensar nas pessoas realmente como indivíduos de uma maneira que a gente possa ser gentil com elas todos os dias. Bom, gente, isso aí é o resumo, né? Eu acho do que eu enxerguei no livro. Gostei do livro, no final das contas acho que vale sim ser lido, acho que é um livro bom de ser lido, vale a pena aí, e tá claro o motivo pelo qual ele tá tão hypado aí, né, nas redes sociais e até mesmo no Scoob. Vale a pena a leitura. Tem aí as observações da autora que eu acho que completam um pouco a história, é muito legal trazer isso, e espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Deixem seus comentários, falem aí se vocês gostaram desse livro, se vocês conseguiram descobrir o que ia acontecer antes do final da última parte do livro. Acho que vale a pena aí saber como é que foi a experiência de vocês. Obrigado a todos, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal aí para ajudar a gente, né, a fazer o canal crescer, e até a próxima história.